CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite, os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 25. Bem-aventurados os aflitos. Vou ler o item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 6 a 10. Mestre Jesus, aqui nos reunimos para estudar o Teu Evangelho. Inspira-nos, através dos Teus enviados, do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, e dos espíritos guias desta casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, pela humanidade, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 25, ou melhor, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 25. A melancolia. O que é melancolia? Uma tristeza. Hoje a gente chama depressão. Antigamente falava em melancolia. Aí ele começa aqui o texto com uma pergunta, né? Sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Às vezes vem essa tristeza que dá a vida tão amarga, né? Essa melancolia. Resposta: é vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Então, olha só. Então, começa aí o entendimento. Esse entendimento começa com a certeza de que nós somos espíritos, que nós não somos corpo. Estou num corpo, eu sou o espírito. Estou provisoriamente no corpo, que ele vai morrer. Eu vou continuar. Só que a vida às vezes está amarga, só que eu não quero continuar aqui, eu tenho vontade de me libertar. Aí vem essa tristeza. Não é eu com vontade de me suicidar, não é o suicídio. Isso aí pode levar ao suicídio, né, se as coisas se agravarem. Mas essa tristeza que vem é porque você, poxa, por que eu não estou livre? Por que esse vazio dentro da gente que de vez em quando vem? Saudade de quem, às vezes de quem já partiu, né? Saudade de quem você ama, ou uma saudade de que você não sabe o que é. Que você não sabe o que é. Que muitas vezes durante o sono físico você visita esses lugares em que estão aqueles que você ama, esses lugares que você sabe que é bem melhor do que aqui onde nós estamos, você então tem essa tristeza, você volta para o corpo, poxa, por que eu não...
voltei, por que eu não fiquei lá? É isso que ele está dizendo. É igual quando a gente começa a trabalhar e chega segunda-feira, você teve um domingo que foi uma beleza em casa, com a família, e amanhã eu vou começar tudo de novo, né? Então, essa é a melancolia que ele está dizendo, é isso que acontece. Aí ele nos vai dar um conselho. Eu confesso que eu sinto muito isso. Então eu procuro ocupar o meu tempo o máximo possível no estudo, no trabalho, porque a cabeça, quando para, a gente sente essa saudade, essa vontade de estar junto daqueles que você ama, né, que é o teu lugar. Enfim, vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, querem falar alguma coisa sobre isso? Vocês sentem isso de vez em quando também? Pois é. É porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Estamos aqui. Às vezes a gente viaja, eu viajava no meu trabalho, viajei muito no meu trabalho profissional. Você vai para um lugar que não é o teu. Você fica um dia, 2 dias, está legal. Depois você quer voltar para casa. Aí por mais que o lugar seja bonito, tenha conforto, você quer a tua casa. Você quer voltar para junto de quem você ama, da sua família. Você não fica se sentindo perdido. Eu já citei isso aqui, quantas vezes eu viajei e tinha uma cidade que me dava muita tristeza, que era Pirassununga, quando eu ia para lá. Que se tiver alguém de lá nos ouvindo, nada contra a cidade. Mas eu não sou dali, eu não era dali. Ficava lá, ia a trabalho, ficava 15, 20 dias lá. Aí quando saía, ia para aquela cidade, no frio, então, não tem... Acho que só nem espírito tem na rua, porque está frio. Você não é dali, cara. Só tem boteco aberto, o pessoal lá gosta de sorvete. Sorveteria aberta, ou você vai tomar sorvete ou outra coisa, né? Então, para não ficar preso lá no ambiente de trabalho, a gente dava uma volta. O último ônibus, na época, era 10 horas da noite que retornava. Não podia perder o ônibus, que não dava para voltar a pé. Depois acho que passou para as 11 da noite. Aí andava naquelas ruas vazias, as casas todas fechadas, famílias todas... Você era um forasteiro. Um forasteiro. E essa tristeza, essa melancolia que ele está se referindo aqui, eu estou tentando fazer uma analogia. É essa saudade de voltar para o lugar junto dos seus. Acreditar em mim. Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. Porque senão entra o perigo aí do suicídio. Acreditar em mim. Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Que vontade é essa? Vontade de viver. Vontade de cumprir com o seu dever. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que vos deve ajudar a romper os laços que mantêm preso, o vosso espírito cativo. Ou melhor, os laços que mantêm vosso espírito cativo, quer dizer, preso. Então aguarda, resista, não se enfraqueça. É até, como ele disse aqui, é até inato, são inatas essa aspiração de uma vida melhor, do espírito. Mas o momento certo vai chegar. E quem tem que romper esses laços são os nossos guias. Eu não tenho o direito de dispor da minha vida, nem da vida de ninguém e nem da minha. Entendeu, Gabriel? Alguma coisa? Nenhuma pergunta? Nem pergunta boba? Nem bobo fazendo pergunta? Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão
durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. A casa espírita aqui é um dever que não está sendo confiado, né? Então, tem que aguardar o momento certo. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Então, a gente tem que ter força. A gente tem que pedir a Deus força. Eu vou beber um pouquinho d'água. Vocês me dão licença. Está na hora de um remedinho. Tem gente que não gosta de tomar remédio. Mas se tem remédio, remédio não é para ajudar, não é para curar, tem que tomar. Não é veneno, é remédio. Então a gente tem que lutar contra esse desejo, para não vir essa melancolia, essa tristeza, e você acabar entrando numa depressão, aprofundar e chegar a tirar a própria vida. Então vamos repetir essa frase aqui. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Geneve, Bordeaux. Que mensagem bonita, né? Esperançosa, uma mensagem esperançosa. Então, aguarde. Esse finalzinho é muito bonito, ó, que esses entes queridos vão se rejubilar quando você retornar para lá. E vão te receber de braços abertos. Da mesma forma que vem uma criança ao mundo e que a gente fica feliz quando nasce, a morte, para nós aqui, é um renascimento lá. E quando reencarna, é uma morte lá e um renascimento aqui. A mesma tristeza e saudade que nós sentimos aqui, eles sentem lá. Sente. Eu acho, é minha opinião, eu acho que eles levam uma vantagem, porque estão vendo a gente. E a gente não está vendo. Pode fazer um carinho, eu não vou sentir, eu sou igual um crocodilo, né? Para sentir. Tem o sonho, a gente pode estar junto no sonho, eles, né? Agora aqui, nós não. Então eu acho que eles levam uma vantagem, não levam? Mas quando a gente está aqui na vida de vigília, a gente sofre. Aquele que tem saudade de alguém, que ama alguém que partiu, sofre. É inegável. O amor de uma mãe, o amor de uma esposa, de um esposo, de um filho. Tem a saudade, né? É inegável. A gente sente, sofre, acho que sofre um pouco mais. Question? No question? Então vamos para o outro item, o item 26. Provas voluntárias. O verdadeiro silício. O que é um silício? Não. Silício, aquelas pessoas que batem com chicote naquele é um silício. Provas voluntárias. O verdadeiro silício. Silício, tem aqui na rodapé, ó. Silício. Sacrifício voluntário. Martírio a que alguém se submete com resignação.
Vocês já viram, qual é aquela época aí do final do ano aí, de que Jesus, ou é hoje, de Corpus Christi, que eles vão carregando cruz, outros vão dando com chicote, bota lá uma gilete na ponta do chicote, aquilo ali é um tormento voluntário, aquilo ali é o silício, para fazer você sofrer. Um autoflagelo. Na verdade, o que tem que sofrer é o espírito e não a carne. Pô. Meu corpo tem que estar perfeito. Não é o meu corpo que tem que sofrer. É uma dor desnecessária. É um tormento voluntário, como a gente fala. Como ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Uma prova voluntária, né? Vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas. O que vocês acham? Não vou ler depois. Eu posso pedir para diminuir o rigor da prova? Está muito pesada, a vida está difícil. Senhor, dá uma aliviada aí. Não, encarnado. A gente está aqui, a gente não pode pedir para aliviar? Pode. Aí ele diz aqui, essa questão faz lembrar estas outras. Olha a resposta que ele dá para essa pergunta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Claro que sim. Aquele que se espetou num espinho, tirar o espinho do pé? Ou tirar o espinho? Aquele que está doente, chamar o médico? É lícito? Olha como é que o raciocínio é claro, é lógico, a resposta, né? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e difícil exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então você pode buscar meios de vencer as dificuldades. Você tem um problema físico qualquer, você vai buscar meios para superar aquela deficiência física, moral, seja o que for. É lícito. Você está desenvolvendo aí a sua inteligência, a sua razão. Então, a prova tem essa finalidade, como ele colocou aqui, de exercitar a tua paciência, a sua resignação. Ela vem para você fixar o conceito, para você valorizar a vida. É um aprendizado a prova. A vida é isso aí. Então, eu passo pela prova, que também é uma prova, da falta da Lurdinha, do desencarne dela, da minha esposa. É uma prova para eu valorizar a vida. Eu tirar um aprendizado disso. Fixar o conceito de vida. A prova é para isso. E cada um tem a sua prova. Agora eu posso buscar alívio, a gente não encontra alívio aqui na casa, no trabalho? Não está exercitando a inteligência aqui? Porque eu poderia tomar várias decisões, vários caminhos na minha vida. Resolvemos tomar esse aqui. Aí ele continua. O mérito reside em suportar, sem lamentações, as consequências dos males, que não se podem evitar. Olha o mérito. O que é mérito, hein? Gabriel, o que significa a palavra mérito? Conquista. O mérito é conquista? Recompensa. O mérito está no esforço que você faz para conquistar determinada coisa. Você vai ter uma recompensa pelo esforço que você fez. Vou dar uma medalha de honra ao mérito pelo campeonato de vôlei que você ganhou, o esforço que você fez. Vamos levar para o mundo moral. Jesus tinha méritos ou Jesus tinha conquista? Ele não fazia esforço. Era dele, era natural dele, a bondade, o amor. Então ele tinha conquista.
O mérito está no esforço que você faz. A conquista, nós temos conquistas também, algumas conquistas. Mas toda vez que tem um esforço é mérito. Lá no Livro dos Espíritos fala bem sobre mérito, fala várias vezes essa palavra mérito. Então, mérito é o esforço que você faz. O doutor Bezerra de Menezes era desprendido dos bens materiais, ajudava as pessoas como homem. Num dia que ele não tinha remédio para dar, nem dinheiro, tirou o anel do bolso, tirou o anel da mão, depois de trabalhar o dia inteiro. Quem podia pagar, ele recebia. Com o outro que não podia, ele dava o dinheiro para comprar o remédio. No final do dia não tinha dinheiro nenhum. E tinha 8 filhos em casa. Tinha mais o que fazer, ele tirou o anel do dedo, vai lá e vende o anel de formatura dele. Com o dinheiro você compra o remédio, com o troco você compra comida lá para sua família. Isso aí é conquista, né? Não é qualquer um que faz isso. Então, olha só, vamos entender então, já que você entendeu a palavra mérito, o mérito reside em suportar sem lamentações. Olha aí o esforço que você está fazendo. Sem lamentações, as consequências dos males que não se pode evitar. Por exemplo, falei da Lurdinha. Eu não tinha como evitar a morte dela. E não tem como eu trazer de volta, colar ali o espírito no corpo. Uma dor moral. Perdi um braço. Uma dor física. Não tem, estou sem braço. Então o esforço que eu vou fazer para superar essa dificuldade sem reclamar. Com resignação, como ele diz aqui. Em perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Então, uma coisa é o conformismo, outra coisa é a resignação. O resignado, ele não reclama. A resignação é a aceitação do problema sem você reclamar. Um problema que você não pôde evitar. E que não tem como eu colar meu braço no lugar, ou a minha perna. Não tem como eu trazer a pessoa amada de volta. Embora tenha uns do poste aí montando, né? Trago sua amada de volta. Não tem como. Não tem como. Então eu tenho que me resignar. E disso eu tirar um aprendizado, como ele disse aqui. Né? Não me revoltar. Aí o mérito está aí. Fala, Gabriel. Uma coisa é você sofrer pela situação ruim, isso é normal. Outra coisa é você ficar reclamando, ficar se lamentando. Dia, céus, azar, o tempo todo. São duas coisas, você sentir, claro que você sente. Poxa, que coisa desagradável, isso é chato, isso incomoda. Agora você vai comentar com um, comentar com outro, ficar reclamando, vai para casa, fica pensando, meu Deus, eu não merecia isso, blá, 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 blá. Aí você não venceu a prova. Se for uma coisa, você não pega o outro e não mata o outro, porque não pode, que se pudesse, matava. O que adiantou você passar pela dificuldade? A resignação é você... Você pode... O reclamar nunca está no caminho. Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Você viu Jesus reclamar? Jesus ficou lá na cruz, pai, olha o que fizeram comigo, eu trabalhei pra caramba. Que povinho esse aí, pô. Você viu Jesus fazer isso? Pois é. Em momento nenhum ele reclamou. Foi enganado, levantaram falso testemunho. O povão, uma turba gritou Barrabás, uma turba que ele ajudou, que ele curou. Ele ficou olhando, ficou quieto. Quando ele foi preso, lá o soldado lá de Caifás, né? Anás e Caifás, um é genro.
Caifás era o sumo sacerdote e Anás era o seu genro, ou vice-versa, um do outro. Foi lá quando Judas entregou Jesus, né? Aí eles fizeram aquelas perguntas, vou usar um termo aqui, idiotas mesmo, né? O que você estava fazendo lá? O que você estava falando? Jesus falou, você não sabia que eu estava falando? Eu falei abertamente, em todas as sinagogas. Pergunta a qualquer um, todo mundo sabe o que eu falei. Jesus deu uma resposta para ele, normal. Eu falei abertamente, eu não fiz nada às escondidas. Aí o soldado que estava lá deu um bufetão nele, né? Não sei, eu queria decorar essa parte aí, lá no Evangelho. Quando fala uma bufetada, a gente pensa logo no rosto, né? Um tapão, que era o que fazia, a covardia, né? Jesus levanta os olhos para ele e pergunta para ele, se respondi mal, me aponte o erro. Aonde foi que eu errei? Mas se eu respondi certo, por que me bate? Jesus aceitou o bufetão? Não ninguém quer apanhar. Mas ele não se revoltou. Ele foi e perguntou, por que você está me batendo? Por que você está fazendo isso? Não fiz nada de errado. Esse camarada deve estar com dor na consciência até hoje, hein? Passado uns 2000 anos. Como eu guardo sempre essa passagem, eu espero que não tenha sido eu, Senhor. Se for, me perdoa. Toda hora eu repito. Aí você vê. Aí Jesus está lá na cruz. Estão lá disputando a roupa dele, a veste. Então nem aí que o cara está morrendo, está sofrendo. Você sabe como é que morre crucificado, como é a morte? Por asfixia. É uma morte dolorosíssima. Então, como era Páscoa, não podia ficar de um dia para o outro, porque no outro dia era a Páscoa dos judeus. Então, a lei não permitia que ninguém morresse, fosse condenado à morte naquele dia. O que acontecia na crucificação? O que acontece? Os mais fortes seguram no braço, quando cansa, segura na perna, aí vai respirando. Aí vai perna, braço, até que não aguenta mais, fica sem ar e morre sufocado. É muito duro, é crudelíssima essa morte. É assim que morre. Então, o que aconteceu naquele dia? Eles foram lá ver. Se não tivesse morrido, iam quebrar as pernas de Jesus, né? Que nenhum osso dele foi quebrado. Pega uma madeira, dá na canela, pum! Porque ele não vai mais conseguir se sustentar na perna. Aí o braço vai arriar, que ele não vai aguentar ficar muito tempo no braço. Basta você pegar uma barra e ficar. Você aguenta ficar muito tempo? Quem tem mais força fica um minutinho a mais. Quem não tem, ela era a mesma coisa. Diante de tudo isso, ele pede, estou com sede. O cara vai e molha o fel na esponja lá, e molha com fel. O que Jesus reclama, qual é? Para com isso, cara. Me dá água aí. O que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A ignorância, eles são ignorantes. Se Jesus é um modelo, eu tenho que seguir o modelo. Então, eu reclamar um pouquinho não está certo. Eu não estou dizendo que eu não reclamo, mas mesmo reclamar um pouquinho não está certo, eu tenho que confiar em Deus. Então, vamos ver o nosso país. Eu vejo aqui mesmo, uma opção de gente reclama, fala da política, etc, etc. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Cara, eu posso lá e mudar isso? Eu posso ir lá no cenário lá em Brasília, eu não estou de acordo com isso, eu posso mudar? Posso meter a mão, chamar os ministros daqui, dali? Não está. Agora, se eu estou inserido aqui, sofrendo as consequências, alguma coisa eu tenho a ver. Então, eu preciso confiar em Deus. Não adianta eu ficar reclamando. Porque se eu ficar reclamando, eu vou atrair forças da reclamação para junto de mim, espíritos inconformados, e eu vou me desarmonizar. Então não adianta, eu preciso, é o que ele disse, diante de determinadas coisas que eu não tenho o que fazer, eu tenho que me resignar. Não é o conformismo. O pouco que eu posso fazer, eu vou fazer.
Aí eu posso votar em quem eu acho que devo ficar, eu vou dar o meu voto. Vou fazer. Agora, ficar reclamando, entendeu, Gabriel? Então você vê, o que mais se faz aí é reclamar. E quando você reclama, você não resolve o problema de ninguém. Você joga mais lenha na fogueira. Você atiça mais ainda os homens. Então o que nós espíritas temos que fazer? Nós cristãos, todos os cristãos deveriam fazer. Não foi quem eu escolhi, mas Senhor, abençoa esses homens. Ilumina a mente deles, o coração deles. Porque o país precisa dar certo, as coisas precisam encaminhar certo. Independente de quem esteja lá, se eu escolhi, se eu não escolhi. Não adianta ficar reclamando. É falta de resignação, entendeu? Te respondeu? A gente reclama porque é imperfeito. Aí a gente sofre. E porque não seguiu o modelo. O que nós lemos aqui no início, antes da prece? O item 1. Bem-aventurados aflitos. Aqui, ó. Olha o que nós lemos aqui, ó. A resposta está aqui. A resposta está aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fomes agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós agora que chorais, porque rireis. A primeira parte estava em Mateus, a segunda em Lucas. E Lucas diz aí, mas ai de vocês ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. O que ele está dizendo aí? O que é bem-aventurados? O que é bem-aventurados? Tu não prestou atenção no que eu falei? Estava dormindo? Água. Bota ele dentro da água lá. Não entendeu a pergunta ou o que eu li? Eu não entendi a pergunta. O que significa bem-aventurados? Então vou ler de novo o contexto. Vamos lá. Não entendeu nem a pergunta nem o contexto. Estava viajando. Está aqui, ó. Vou aqui, de novo, onde eu li. Estou respondendo aí o Gabriel e a você. Vou ler só o número 1, como eu li antes da prece. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Então, para a gente entender isso, a gente primeiro tem que entender o significado das palavras. Porque estamos no capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, porque é deles o reino dos céus. O que significa bem-aventurados? Felizes. 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 Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tem outras. Felizes os que têm puro coração, porque verão a Deus. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os pacificadores, os pacificados, porque serão chamados pacificadores. Então Jesus está prometendo uma felicidade para essa vida ou para a vida futura? Para a vida futura. Então isso aqui é o sermão do monte, as bem-aventuranças. Gandhi disse que se foram queimados todos os livros do mundo, ficasse somente o sermão do monte, a humanidade não perderia nada. Então Jesus está falando da vida futura, da vida espiritual. Porque em seguida ele fala o seguinte, olha só, por isso que é bom estudar. Está aqui, está em Lucas. Mas ai de vós ricos,
porque tendes a vossa recompensa na terra. A sua consolação do mundo. Ah, então ser rico, todo rico vai sofrer? Não, o rico é indiferente. Então, ai de vós ricos, que é indiferente à dor alheia, que é indiferente a tudo isso que está acontecendo, só quer saber de si. Hã? Que reclamam. É a mesma coisa. Então, por isso que ele diz, se você é pobre, você sofre, você vai ser bem-aventurado, se tiver resignação. E você que é rico, só pensa nas coisas do mundo, da terra, tu já teve a tua recompensa, não era isso que você queria? Depois você vai chorar, porque você quis as coisas daqui agora. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Você nunca se preocupou com ninguém, sempre estava mais barrigudo do que eu aqui, saciado, e que não queria saber, está igual o Gabriel também aí, quer saber de ninguém. Então, se você não pensa em ninguém e você está querendo a tua felicidade aqui, na vida futura você não vai ter a recompensa. Entendeu? Então ele está falando da recompensa no céu. Quando a gente falou aqui dessas situações políticas dolorosas do país, das situações pessoais, de perda de entes queridos, de um problema físico, de uma doença, a gente precisa aprender com isso. E se você reclama, você não está aprendendo. Se você reclama, você não está tirando aprendizado. Você não passou na prova. É a professora que te dá a prova e você não consegue acertar nada. Aí você vai ter que repetir de ano. É o mesmo princípio, você vai ter que voltar no corpo, porque é aqui que você repara o mal que fez, para poder novamente passar por resignação. Hã? Então, uma outra encarnação. Ué, se você não passou agora, vai voltar. Ah, sim, sim. A reparação se dá aqui, você vai ter outras oportunidades aqui. Mas eu digo uma prova longa, física, você pode mudar, a gente pode mudar, muda, claro. Pode, nessa mesma encarnação, você está certo. Aí ele diz aqui, vamos ver se dá para a gente acabar isso aqui. O mérito, nós vimos aqui, reside em suportar sem lamentações. É o esforço que você faz, não. Suportar sem lamentações. As consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, e se não for bem sucedido, mas não com negligência, que mais seria uma preguiça do que virtude. Entendeu agora? Essa questão, naturalmente, nos leva a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? Desnecessário. Eu vou meter a cabeça na parede para sofrer mais? Claro que não. A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se da caridade pelo sacrifício, não quando tem por finalidade apenas o próprio bem, porque é egoísmo por fanatismo. Então são duas coisas, né? Eu ser fanático, pegar lá o silício, bater nas minhas costas é uma coisa. Agora eu me sacrificar para ajudar o outro é outra coisa. Eu vou me privar de alguns recursos materiais, vou me privar do meu tempo, de algum momento de lazer, para ser útil, aí tudo bem. Aqui há uma grande distinção a fazer para vós, pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Não aumenteis a sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo que Ele vos pede. Não debiliteis o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar a vossa missão de trabalho na terra.
Então, para que eu vou deitar numa cama de espinho? Só para eu sofrer meu corpo? Eu não preciso. Eu não preciso aumentar a minha dor. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Essa é a lei. O abuso das melhores coisas acarreta punição por suas consequências inevitáveis. Ficou bem claro? Vou ler mais um pedacinho aqui para a gente terminar. Bem diferente é o que acontece quando alguém se impõe sofrimentos para o benefício do seu próximo. Ó, é bem diferente. Você se impor sofrimento para benefício do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que precisa, e se o vosso corpo padece por isso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a um casebre miserável levar consolação, vós que sujais vossas mãos delicadas tratando de chagas, vós que deixais de dormir para ficar junto a um doente, que apenas é vosso irmão diante de Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática das boas obras, esse é o vosso sacrifício verdadeiro, esse é o vosso sacrifício, verdadeiro cilício abençoado. Porquanto as alegrias do mundo não ressecam o vosso coração. Não vos deixastes levar pelos prazeres ilusórios da fortuna, mas vos transformastes em anjos consoladores dos pobres desvalidos. Aí você se sacrificou em favor do próximo, no bem do próximo. O olho dele está desse tamanho assim, ó. Está entendendo? Se eu perguntar e você errar, eu posso começar tudo de novo, a aula, do zero? A gente vai até 10 da noite, então. Eu estou preparado para isso. Está preparado? Aí não, aí é o silício, né? É o silício. Mas estudar assim não é bom? Vai vendo alguém. Na verdade, eu acabo falando mais do que vocês perguntando. Né? E eu de tanto ler aqui, tem coisa que estou sempre lendo, a gente aprende a dar uma entonação certa, em algumas palavras, aí fica mais explicativo. Só falta um parágrafo aqui para a gente encerrar. E assim, pelo menos eu estou conseguindo prestar mais atenção do que talvez com mais gente, sem eu ler, estou tipo assim, 100% focado. Porque às vezes eu lendo assim, eu me perco, pelo transtorno de déficit de atenção, quando eu leio, às vezes eu me perco. Então quando outra pessoa lê para mim é mais... É melhor, né? Então vamos lá. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? É uma outra coisa, ó, eu não vou me envolver com nada, eu vou me recolher aí num claustro qualquer para eu não me contaminar. Ali tem muita gente doente, tem muita gente que não serve, tem muita gente bêbada, tem muita... Qual é o mérito de você estar na terra se você se isolar do mundo? Você tem que viver no mundo, sem ser mundano. Esse é o nosso desafio. Quer ver? Vamos lá, se não é isso que ele está dizendo aqui, ó. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Já que fugis da luta e abandonastes o combate, onde está a vossa coragem diante das provas? Se desejais um cilício, aplicai-o em vossa alma e não em vosso corpo. Como é que eu vou saber se eu vou ceder ao vício ou não, se eu não estou ali ajudando, se eu não estou nesse meio? Não é que eu vou andar ali com as pessoas viciadas, mas eu tenho que saber. Eu não posso me isolar, ficar rezando o dia todo. Pois é. Qual a utilidade, né? Então, se você deseja um cilício, algo para sofrer, mortifica a vossa alma e não o corpo. Castigai o vosso orgulho,
Recebei as humilhações sem vos lamentardes. Aí o Tiago. Está dormindo também, Tiago? Aqui é fácil jogar água. Ó. Presta atenção. Ó. Então você quer o silício, ó, sem vos esmagai o vosso amor próprio. Ó, castigai o vosso orgulho, recebei as humilhações, sem vos lamentardes, sem lastimardes. Esmagai o vosso amor próprio, tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, pois mais pungente que a dor do corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Né? Então, no trânsito, você recebe um desaforo. Reagir é a coisa mais fácil. A gente está acostumado a reagir, a gente tem que agir. Deixa o tolo falar o que ele quiser. Porque às vezes você fala, pronto, entornou o caldo. Deixa falar. Vai nos machucar, no início vai machucar muito. Machuca. Mas depois você aprende. Quando você aprender, quando aquilo não te machucar mais, você vai falar igual Jesus. Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz, né? Que amanhã ele vai responder por isso. Então Jesus disse, eles são ignorantes, perdoa a ignorância deles, porque eles vão passar por tudo isso. Eles não estão sabendo o que estão fazendo, está faltando com amor. Entenderam? Perguntas? Vamos encerrar então? 45 minutos de aula está bem no tamanho, né? 45, 50. Então nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos aqui presentes, ao nosso irmão altivo, a minha amada Lourdinha, as queridas irmãs Neuza, Cida, Elvira, muito obrigado. A Dona Ivone, a todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Em nome desses queridos irmãos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.